Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, amigos da sua Rádio FM Cidade. Está conosco o professor Raimundo Alves, doutorando em História. Professor Raimundo Alves, a entrevista de hoje é sobre a data. Nos fale um pouco da história do descobrimento do Brasil. Se possível, introduza também na sua explanação uma visão crítica do evento. Um abraço, boa tarde. Rádio FM Cidade em 106.3. Boa tarde, sempre um prazer conversar com você, meu irmão. Ainda mais num momento assim tão peculiar, não é? Um momento trágico da história do Brasil, que é essa pandemia, que é esse presidente que a gente tem também aí, que eu nunca apoiei, né? E também essa data que é uma data a ser comemorada, né, que é o descobrimento do Brasil, chamado descobrimento, entre aspas. Sempre é bom colocar entre aspas, porque não quero entrar aqui num discurso enfadonho de historiador, um discurso erudito, academicista e tal, de difícil compreensão. É muito comum esse tipo de coisa, né? Eu não gosto disso. A universidade hoje ela tem uma nova orientação na formação dos seus quadros, né? Formação de professores das áreas das humanidades. Então, uma palestra, uma fala nossa, não é no sentido de impressionar a plateia, sabe? Por exemplo, eu vou impressionar os ouvintes da Rádio Cidade aqui, citando uma frase em latim. Se eu fizer isso, eu vou estar indo contra tudo que me foi passado na universidade, nos cursos de graduação na UVA, né, de mestrado na UES e de doutorado na UF do Rio de Janeiro. Enfim, mas falando desta data, o Brasil oficialmente, né, ele foi, entre aspas, descoberto em 1500, como Pedro Álvares Cabral. E uma coincidência curiosa é o dia de Tiradentes. Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril, né, uma data, era feriado ontem, né, foi ontem, 21 de abril, e no dia 22 de abril é a descoberta do Brasil, né, essa data comemorativa. Todo o país precisa ter datas a serem comemoradas, né, momentos cívicos, e precisa ter heróis. Como no nosso caso aqui, a gente tem vários, o Tiradentes é um destes heróis nacionais, e uma destas datas, e o descobrimento também é uma destas datas. Aí na história, a gente estuda que a verdade é uma construção dos vencedores, certo? Ou seja, vamos imaginar numa metáfora aqui, né? A gente pegue dois sujeitos que tiveram uma discussão de trânsito e bateram o carro um no outro e tal, amassaram os carros, aí os dois saíram de dentro dos carros e brigaram, trocaram socos e empurrões. Se eu fosse ouvir cada um deles, eu teria uma versão diferente da história, certo? E se eu fosse ouvir quem estava lá assistindo, também teria uma outra terceira versão da história. Certo? Então eu tenho a versão do primeiro motorista, a versão do segundo motorista e a versão de quem está assistindo. Aí eu pergunto a você, qual dessas três versões é a verdadeira? Então, imagine que um dos motoristas seja uma pessoa importante, seja o juiz da cidade, ou seja o prefeito da cidade, ou seja um vereador da cidade, ou seja, enfim, uma pessoa influente. Aí a verdade dele pesa mais do que as outras. Aí essa verdade dessa pessoa vale mais do que a verdade do outro, que fica humilde, humilhado e não pode se defender. Então, na história, é desse jeito. Por exemplo, você dizer que o Brasil começou em 1500, no dia 22 de abril de 1500, quando a esquadra do Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, é dizer que não existia nada aqui, nem ninguém aqui no Brasil antes dessa data. E os índios são o quê? Você entendeu? Então, quando é que tinha seres humanos aqui no Brasil? Há restos humanos que foram encontrados no estado vizinho do Piauí, né, no sítio de São Raimundo Nonato, que infelizmente pertenceu ao Ceará, né, e depois foi incorporado ao Piauí por conta de uma fraqueza dos nossos governantes da época, né? Ou seja, a praia de Parnaíba, pegando o sítio de São Raimundo Nonato e outras áreas, foram do Ceará por um tempo, viu? Antes da definição das fronteiras estaduais. E essas definições, inclusive na Ibiapaba até hoje, né, tem uma querela, uma teima, partes do município de Guaraciaba, do município de Viçosa, do município de Granja e tal. Vários municípios da região serrana até o litoral, pega na região da Ibiapaba, são reivindicados pedaços deles pelo estado do Piauí, tá numa querela. Então as fronteiras são construções, assim como a verdade é como uma construção. Quem é que constrói as fronteiras? As autoridades, né? A autoridade mais forte. Do mesmo jeito que quem constrói a verdade são também os vencedores.
vencedores, as autoridades vencedoras, né? Entendam isso. Então, os índios da região aqui, do Brasil, estão aqui desde quando? Eles estão aqui desde 15 mil anos atrás, pelo menos. Há 15 mil anos, os ancestrais, os antepassados dos povos indígenas chegaram no Brasil. O nome era Brasil? Não. Então, o que é que foi descoberto em 1500? Os portugueses chegaram e passaram a inventar o Brasil. Inclusive, o nome Brasil não foi esse o nome que foi dado quando Cabral chegou, né? O nome era Terra de Santa Cruz. Diz um dos padres, né, o Antônio Vieira, que participou, né, da construção do Brasil, que entenda uma coisa, ó, um país, você constrói um país, não, você constrói uma casa, vamos imaginar, eu quero construir uma casa, eu construo uma casa com uma equipe de pedreiros e com um mestre de obra e um engenheiro, eu construo ela em 3 meses. Um país, quando é que eu construo um país? Um país demora séculos e nunca termina. O Brasil está sendo construído hoje, certo? Desde 1500 até hoje nós estamos construindo um país, entendeu? Demora e nunca para. A construção de um país nunca para. Não é como a construção de uma casa. Entendam isso. Isso é complexo. Mas entendam. Aí então assim, começaram a construir um país, os portugueses. E deixaram os índios de fora. E deixaram os negros de fora. Índio não era gente. É um bicho do mato. Os portugueses que vieram para cá poderiam caçar os índios como quem caça um animal. Como a gente caça um tatu na selva, a gente caça uma raposa, caça um veado selvagem e tal. Você poderia caçar um índio ou uma índia, certo? Então, quando eles encontravam uma aldeia, capturavam, matavam os homens em idade militar e levavam as mulheres e as crianças para serem escravizadas e etc. E aí foi uma luta feroz, né? A história do Brasil é uma luta feroz do primeiro século. Aí depois, sim, a gente está num momento de doença, né, de coronavírus, mais da metade dos índios do Brasil morreu no primeiro século de gripe, de varíola e de tuberculose. Não foi assassinado pelos portugueses. Morreram por doenças trazidas da Europa. Que coisa curiosa. Os índios não tinham um sistema imunológico natural porque eles estavam aqui isolados há 15 mil anos. E na Europa, que é colada na África e colada na Ásia, no Oriente Médio e tal, circulavam vários vírus. Então a peste negra, a varíola, o sarampo, a tuberculose, todas essas doenças circulavam na Europa e iam matando durante 1000 anos, 2000 anos, matando a população da Europa e deixando vivo quem era mais forte, né? Quem tinha um organismo mais saudável. Houve uma seleção natural desses vírus. E a América não, ela estava isolada. Um continente virginal, isolado, onde uma população nativa sobrevivia na Idade da Pedra até pouco tempo atrás. Então, quando o europeu chegou, quando o português chegou, ele chegou trazendo a gripe, que era só uma doença comum, banal, que dava uma debilidade por um dia ou dois. No Novo Mundo, ela matou 70% até mais por cento da população dos índios do Brasil, desse período. E foi assim também no resto da América, na América do Norte, no México. Então, quem mais matou índio foram as doenças virais e bacterianas trazidas pelos europeus, doenças banais, né, para nós hoje, mas que eram fatais para os povos indígenas. Então, essa é a história do Brasil, né, como o Brasil foi construído, está sendo construído e nunca para de se construir. Uma nação se faz assim. Daí a importância das datas cívicas, dos heróis nacionais e da gente louvar as autoridades de peso da nossa história. Covid-19, quarentena e um país dividido entre ficar confinado e ir para o trabalho. Qual sua visão a esse respeito? Irmão, deixa eu pensar aqui sobre essa Covid-19. Olha, sobre o que a gente já estudou no passado, o que são as epidemias. Realmente nós estamos numa situação dramática. O brasileiro não está ainda acreditando, parece uma espécie de exagero. E a gente tem na direção do país uma pessoa despreparada, né? Eu já falei em vários momentos. É uma pessoa totalmente despreparada. Ele não teria competência para ser presidente da República nunca. Só chegou à presidência da República numa metáfora, numa comparação. Vou imaginar, eu vou dar um pedaço de carne bem suculenta
para 3 cachorros dentro de um canil. Aí tem 2 pitbulls e um chihuahua. Chihuahua é aqueles cachorrinhos de madame, que bem pequenininho, branquinho e tal, que não tem nem late aquele diabo, né? Aí os 2 pitbulls são fortão, valentes e brigador mesmo, matador. Eles caem um em cima do outro, se matando, se rasgando e se detonando, e os 2 se destroem. Aí o chihuahuazinho, pequenininho, mansinho, pega a carne e fica sozinho com a carne. Pois então o que aconteceu foi isso. Os grandes partidos do Brasil, o PT e o PSDB, que são realmente os 2 únicos partidos de respeito e de moral no Brasil, se mataram, se destruíram e deixaram o filé na mão de um chihuahua, mas vamos dizer assim, de um vira-lata, né? Que o Bolsonaro é um vira-lata, né? é um vira-lata que assumiu o Brasil, um vira-lata analfabeto funcional, incompetente, irresponsável, desumano, que não tem respeito pela vida dos cidadãos que ele devia preservar, agindo de forma irresponsável, é o que está havendo, né? Eu sei da calamidade que é, o comércio está fechado, os empregos, as pessoas precisando trabalhar, eu sei de tudo isso aí, mas assim, os americanos também sabem disso, os chineses sabem disso, os ingleses sabem disso, os espanhóis sabem disso, os italianos sabem disso. O mundo inteiro parou, como diz aquela música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. E só num país gigantesco como o Brasil, que tem uma das maiores populações do mundo, um analfabeto funcional na cadeira de presidente acha que não é necessário quarentena. É uma calamidade total nós estarmos nas mãos de uma pessoa despreparada como essa, num momento como esse. Viu? Que Deus tenha pena, que Deus se apiede do Brasil e de todos nós, que nós estamos precisando. E vamos ver onde é que vai dar. Tomara que a cura para essa doença não vai aparecer em menos de 1 ano e meio. Vai demorar 1 ano e meio para a gente ter uma vacina, se não 2 anos. Já foi provado que essa cloroquina que ele fala, né, que isso aí não cura o vírus, que as pessoas que tomam é uma espécie de placebo, né, elas tomam aquele remédio e elas já iam melhorar mesmo. Aí o resultado, olha, a cloroquina melhorou fulano. Não melhorou, foi porque o organismo reagiu à doença e a pessoa naturalmente melhorou e ficou boa. Não por causa da cloroquina, já foi provado isso. E o irresponsável divulgando como cura, para incentivar outros inconsequentes, né, incentivado por pastores, por gente de pouca instrução, de pouca cultura, ou gente desumana, madames desumanas, gente de classe média desumano que fica forçando as pessoas mais humildes a vir trabalhar sem que seja seguro, sem que a vida dessas pessoas esteja realmente garantida. Ainda sobre o assunto elencado, em uma manifestação pró-Bolsonaro e a volta do funcionamento de tudo no nosso país, de todos os comércios, todas as empresas que estão fechadas, fábricas, etc., se viu cartazes e gritos de apologia ao AI-5. A volta desse regime, desse sistema no Brasil. O que é, professor Raimundo, o AI-5? Traga-nos estas explicações. Rapaz, deixa eu explicar minuciosamente assim, o que é o sistema democrático, certo? Tem uma frase famosa, se não me falha a memória, desculpe se eu estiver equivocado, que a minha memória falha demais, mas eu acho que é do Churchill, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele diz o seguinte: a democracia é o pior sistema político que existe, excetuando-se todos os outros demais, certo? Aí o que ele quis dizer com isso? Que não existe democracia perfeita. Na verdade, meu irmão, e quem estiver me ouvindo, o que acontece é o seguinte: toda sociedade tem disputas políticas, tem grupos A, B, C e até mais grupo D, que almejam chegar no poder ou que não se sentem representados. Aí o mundo ocidental, as mentes mais brilhantes, né, criaram um sistema de democracia onde, através do rodízio das eleições, há uma negociação entre os grupos. Então, eu não estou no poder, eu quero chegar ao poder, mas eu sei que um dia eu chego. Isso aí, o que a democracia acaba gerando? A democracia acaba gerando que as pessoas ou os grupos sociais que não se sentem representados sabem que um dia elas vão estar no poder. Por exemplo, a gente tem aqui no Ipu o grupo do prefeito. Aí o grupo do prefeito
vai terminar o mandato, vai ter eleições, a população vai ser consultada e vai decidir se o grupo do prefeito continua no cargo. Mas, se a população decidir o contrário, o grupo do prefeito sai e um outro grupo entra no poder. Então, essa esperança de um dia chegar no poder fez com que no mundo ocidental, moderno, não houvesse mais guerras entre os grupos políticos, não houvesse mais terrorismo, carro-bomba, assassinatos, porque na democracia todo mundo acha que um dia vai chegar ao poder e fica com essa esperança e se unem nessa perspectiva, ok? Aí, então, o que é o AI-5? O AI-5 foi uma lei da ditadura militar que caçou o debate. Então, imagina só, o presidente da República, ele estava querendo fazer uma reforma da Previdência e aprovou boas partes dessas leis lá, diminuindo a aposentadoria dos idosos, de quem é do fundo rural, quem é professor, de quem é policial, de todo mundo. Aí, o que aconteceu nessas aprovações? O Congresso debateu durante um ano, debatendo, até que aprovou. Se fosse na época do AI-5, era a fala do Bolsonaro, era o presidente que ia dizer, acabou, não ia conversar com ninguém não ia perguntar nada a ninguém, não ia perguntar à imprensa. Então, o AI-5 é uma lei que caçou a informação. Nenhum jornalista podia divulgar nada, nenhum radialista podia falar nada, nenhum político podia ser contra, tinha que ser todo mundo do lado do presidente da República. Então, só uma pessoa muito vil, muito baixa, muito covarde, muito analfabeta funcional, muito medíocre, uma pessoa repugnante, nojenta, uma pessoa abjeta, uma pessoa desumana, uma pessoa baixa mesmo, mais baixa do que a altura de uma fossa. Só um canalha defende o AI-5. Só um analfabeto funcional e político ou só uma pessoa que não entende de nada. Uma pessoa cretina defende a ditadura e o AI-5. Esse tipo de gente. Nenhuma pessoa minimamente instruída vai defender isso aí. Muito obrigado, mestre, doutorando em História, professor Raimundo Alves, por mais uma contribuição imensurável de conhecimento ao nosso programa. Forte abraço, fica com Deus, que Ele te proteja, que Ele te abençoe. Muito obrigado mesmo. E se tiver mais alguma consideração, fique à vontade que o espaço está à sua inteira disposição. Meu irmão, agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes da rádio. É interessante que a rádio se chama Rádio Cidade, né? Como se fosse da minha família. Não tem nada a ver. Eu acho que todo mundo sabe, né? Não tem nada a ver. É só uma coincidência de nomes, de nomenclaturas. Fico feliz de poder interagir com você, rapaz. Você sabe que é um amigo de infância, né? A gente se conhece desde do jardim de infância, né? É sempre uma alegria, mesmo no momento de aflição, que é esse momento, né, que o Brasil está passando e ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Eu estou assim, chocado e apreensivo com o dia de amanhã, com o que vai acontecer com o Brasil e com a sociedade brasileira, porque assim, eu enquanto historiador, eu já li muito sobre o que já aconteceu no passado e sempre que há crises profundas, há respostas radicais a elas, né? Aí no caso por exemplo, no caso da crise de 1929, a maior crise econômica do século XX, a crise de 1929, que quebrou a Bolsa de Nova York e desmoronou milhares de empregos, milhões de empregos no mundo todo. Começou nos Estados Unidos, aí como uma fila de dominós, essa crise econômica se espalhou pela Europa e se espalhou pelo Brasil. Aí, no desdobramento dessa crise de 29, você teve o pipocar de ditaduras pelo mundo afora, porque na situação dramática, os países em crise demandam mãos fortes para guiá-los. Aí, no caso, a Itália escolheu Mussolini por conta dessa crise, para sanar a crise. A Alemanha escolheu Adolf Hitler para resolver o problema da crise, certo? O Brasil escolheu o Getúlio Vargas, também um ditador, para resolver o problema da crise. E por aí vai. A Argentina escolheu o seu ditador, né, para resolver o problema da crise. E por aí vai, certo? Aí o meu medo é que quando a crise do coronavírus passar, a crise econômica
não vai passar. A gente pensa assim, vamos abrir o comércio, vamos incentivar a exportação, porque o Brasil é um grande vendedor de alimentos para o mundo, né? O agronegócio, a gente vende carne, a gente vende leite, ovos, a gente vende soja, a gente vende tudo para o mundo, tudo que é ligado ao setor do agronegócio. Só que o mundo não vai comprar isso. O mundo está em crise. E o que tem, meus irmãos, de gente endividada com bancos, porque plantou e vai colher e não tem a quem vender, isso aí é o efeito cascata. O efeito cascata. E aí é que está o problema. Se essas pessoas não tendo aonde vender, o país vai quebrar. Nós vamos mergulhar numa crise profunda e a gente vai parir, né, dentro dessa crise um louco, pior que esse louco que está aí na cadeira de presidente. A gente vai gerar um monstro que vai tomar as rédeas da situação, saído de dentro do exército, talvez, ou saído do quinto dos infernos, mandado para azucrinar as pessoas de bem desse país, os pacíficos, os cidadãos que são democratas, os jornalistas, enfim, a sociedade como um todo. A gente vai parir um monstro. Esse é o meu medo. Vai valeu, meu irmão. Até a próxima oportunidade, sempre grato. Repórter Francisco José.